A paz do Senhor, meus irmãos. Então vamos mais um pequeno estudo aí. Vou te fazer uma pergunta. Você é ovelha ou você é bode? As ovelhas representam aqueles que ouviram a voz do pastor, creram em Cristo e viveram a fé de maneira prática, amando a Deus e ao próximo. Os bodes simbolizam os que rejeitaram a Cristo, viveram apenas para si mesmo e não demonstraram amor pelas pessoas. Na prática, meus irmãos, ser ovelha significa ser discípulo de Jesus, obedecer a sua palavra e ser transformado por ele. Ser bode é viver de forma independente, sem submissão ao Senhor, ainda que se tenha aparência de religiosidade. Um fazendeiro caminhava com dois animais, uma ovelha e um bode. A ovelha seguia atenta aos passos do dono, ouvindo sua voz, confiando na direção, mesmo quando o caminho era estreito. O bode, porém, vivia inquieto, puxando para os lados, tentando andar sozinho, procurando atalhos e não se submetendo. Chegou um rio para atravessar. O fazendeiro estendeu os braços. A ovelha entrou na água, confiou e foi levada com segurança. O bode resistiu, preferiu lutar sozinho e acabou preso nas pedras da margem. Assim é quem ouve a voz de Cristo, ovelha, e quem prefere seguir sua própria vontade, que é o bode. Vamos lá então, meus irmãos, vamos pegar aqui Mateus 25, 36 a 46. O que Mateus 25, Mateus 25, 31 a 46 está dizendo. 31 a 46. O juízo final. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então vamos lá, vamos pegar aqui um pequeno estudo aqui a respeito disso aqui, até onde que eu li, versículo 31 ao 33. Nesse contexto aqui, meus irmãos, Jesus não virá como carpinteiro, né? Ele veio como carpinteiro há 2000 anos atrás, né? O filho do carpinteiro. Mas dessa vez ele não vai vir como carpinteiro, não. Ele vai vir como Rei da Glória, né? Versículo aí 31 aí, deixa bem claro aí, ó. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Então, o Rei da Glória. Ele se sentará no trono e todos comparecerão diante dele, né? A primeira ação será separar ovelhas à direita e bodes à esquerda. É isso? De acordo com o versículo 33 aqui. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Bom, meus irmãos, eu não estou falando de política aqui não, tá certo? Estou falando aqui do juízo final. Direita e esquerda, tá certo? Mas se a gente pegar o contexto de hoje, o que é o juízo final aqui, direita e esquerda, né? Eu tô falando, não estou falando de política não.
mas a gente vê aqui, né, quem é bode e quem é ovelha, tá certo? Não estou aqui colocando política não, mas as ovelhas vão ficar à direita. E os bodes ficarão à esquerda, correto? Então vamos continuar o estudo. A vida não é um acaso. Caminhamos, né, para o dia do acerto de contas com Cristo. Então nós estamos aí caminhando já para o final já dos tempos já, né? O espírito do anticristo já está rodando já nesse mundo aí há algum tempo, tá certo? O espírito do anticristo. O anticristo ainda não apareceu não, mas o espírito dele já está rodando aí já, tá certo? Então vamos lá então, versículo 34 a 40. 34 a 40. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo. Alguém lembra? Desde a criação do mundo? O que Deus criou no mundo? Criou a terra e nele o Éden, jardim do Éden. Aí no Apocalipse fala sobre céus, novo céu e nova terra. Então, meus irmãos, ele vai ficar falando assim, eu vou para o céu. Beleza, nós vamos para o céu. Mas não é bem assim não, tá? O céu aí, novo céu e nova terra. Então, se você está pensando que só vai só para o céu, não é bem assim não. Né? Então, lá no Apocalipse 21, 22 ali, deixa bem claro ali que vai ter um novo céu e uma nova terra. E Mateus aqui, 25, 34, já começa já a falar já, ó. O reino que eles preparou desde a criação do mundo. Então não vamos abandonar isso aqui não, meu irmão. Isso aqui vai haver uma transformação. A terra vai haver uma transformação. Novo céu e nova terra. Correto? Então vamos lá, vamos continuar. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Então vamos lá. Então vamos fazer um estudo aqui de 34 a 40. O critério da separação não é só confissão verbal, mas vida prática de fé. Então, meu irmão, você tem fé? Deus mandou o seu único filho morrer na cruz por nós. Ele nos deu a graça. Então nós somos salvos pela graça. Até aí tudo bem. Todos nós somos salvos. Mas para ser salvos pela graça, precisamos da fé. Vida prática de fé. Mateus está aqui, afirmando aqui, ó. Mas vida prática de fé. E aí? Você tem fé? Você acredita que Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar? Dar de comer, vestir, visitar, acolher, são expressões de uma fé viva. Jesus diz, a mim o fizeste. Ele se identifica com os necessitados. Ser ovelha é ter um coração manso, obediente e compassivo, vivendo a fé em ação concreta. E aí, meus irmãos? O que você está fazendo? Nós somos salvos pela fé, não pela obra, tá certo? Não estou questionando pela obra não, mas se você tem fé, se você acredita, e aqui Mateus aqui, né, entre 34 e 40 aqui, os versículos aqui, então dar de comer, vestir, visitar, acolher. E aí, você já vestiu o seu irmão?
Você acolheu o seu irmão, fez uma visita ao seu irmão que estava precisando. São expressões de fé viva. A mim o fizeste. Então, seja, meu irmão, tudo que você fazer por uma pessoa necessitada, você está fazendo por Jesus. Tá certo? Você está fazendo aí, tudo aí é para Jesus. Que o próprio Jesus diz aqui, ó, no versículo 40, se eu não estiver enganado, ele diz assim, ó: e o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor desses meus irmãos, foi a mim que fizeram. E aí? O que você está fazendo para o seu irmão? Você está vestindo ele? Você está fazendo uma visita, acolhendo? Então é isso aí, meus irmãos. É a fé e obra, apesar que a obra não salva, mas nós seremos julgados pelas obras. Sabia disso? Nós somos salvos pela graça através da fé. Beleza, nós somos salvos. Acabou. Se você crê, não importa o seu pecado. Se você crê, você vai arrepender. Eu sei que você vai arrepender, porque o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Aqueles que têm fé, aqueles que acreditam que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Correto? Então o Espírito Santo ali que vai fazer você se arrepender pelos seus pecados. E a obra? Nós vamos ser julgados pela obra. Correto? Nós vamos ser julgados pela fé. Porque a fé já nos salvou. Então nós vamos ser julgados pelas obras. O que nós fizemos aí durante aí a nossa vida terrena aqui. Então vamos continuar aqui. Os bodes revelam sua rebeldia em egoísmo. Versículo 41 ao 46. Então vamos lá então, 41 ao 46. Em seguida, o rei se voltará para os que tiveram à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente e na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão, e não o ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor desses meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Então, meus irmãos, o bode é um símbolo de teimosia, independência e rebeldia. Eles não fizeram o bem porque não tinham amor verdadeiro em Cristo. O destino é trágico. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Muitos até conhecem a Bíblia, mas vivem como bodes, autossuficientes, sem submissão ao Senhor, indiferentes ao próximo. Então, meus irmãos, e aí? Você é bode? Você é teimoso? Você é rebelde? Nós precisamos de Deus, meu filho. Nós precisamos de Jesus Cristo. Se você acha que não, mas nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Eles não fizeram o bem porque não tinham amor verdadeiro em Cristo. E aí? Você não tem amor verdadeiro em Cristo? Pensa direitinho, meu irmão. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. O destino é trágico, meu irmão. Apartai de mim, malditos, para o fogo eterno. O fogo eterno aqui, meus irmãos, não é fogo. É símbolo, é simbolismo. É sofrimento. A sua alma vai ficar sofrendo por resto da eternidade. Você sabe o que é isso? No abismo, num buraco, onde você não tem mais saída. Cada vez mais só afundando, afundando, afundando. E a sua alma, meu irmão, infelizmente,
vai sofrer pro resto da eternidade. E aí? Você vai querer isso? Você vai querer sofrimento? Então pensa direitinho. Bode ou ovelha? Eu prefiro ovelha. Eu sou pecador. Não estou falando que não. Eu sou pecador, eu erro, tenho meus erros, meus pecados. Mas eu sou ovelha. Continuo ovelha por quê? Porque eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. Para salvar aqueles que crê nele. E aí? Você crê? Os que estarão à direita do rei herdarão o reino eterno. E os que estarão à esquerda, ouvindo a sentença de rejeição, serão rejeitados. A grande pergunta hoje não é se você conhece a parábola, mas você está vivendo como ovelha ou como bode? Se você deseja ser contado entre as ovelhas de Cristo, entregue hoje seu coração a Ele. Peça um espírito obediente, humildade e cheio de amor. A parábola de Jesus em Mateus 25 nos lembra que haverá um dia de separação. Não se trata apenas de frequentar uma igreja ou conhecer versículos, mas de viver como discípulo de Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. João, capítulo 10, versículo 27. Então vamos lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E aí? Você está ouvindo a voz de Deus? Você está ouvindo a voz de Jesus Cristo? Jesus Cristo é o bom pastor do Salmo 23. Então, e eu as conheço e elas me seguem. Então, Jesus te conhece. Conhece cada ovelha, meu irmão. E as ovelhas o seguem. A ovelha é humildade, dependente e mansa, seguindo a voz do seu pastor, que é Jesus Cristo. O bode é teimoso, orgulhoso e independente. Não aceita nenhuma direção. Hoje é tempo de examinar o coração. Será que temos vivido como ovelhas, sensíveis à voz de Jesus, ou como bodes, guiados apenas por nós mesmos? Ovelha não é perfeita, mas segue o pastor. Seja guiado pela palavra, pratique a fé em amor, sirva ao próximo e confie em Cristo em todo o tempo. Sou Jesus, quero ser contado entre tuas ovelhas. Oh, glória, eu quero ser contado, Senhor. Dai-me um coração manso e obediente, sensível à tua voz. Guarda-me de viver como um bode, teimoso e independente. Guia-me no teu caminho até o dia em que eu esteja à tua direita, no teu reino eterno. Amém. Fiquem na paz, meus irmãos. E aí? Aquela perguntinha. Bode ou ovelha? Hein? Presta bem atenção. Fica na paz.